Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos iniciando mais um programa examinando os profetas, o estudo semanal da Haftará. O que é Haftará? O estudo relacionado dos profetas acerca da porção semanal, a porção da Torá, que será realizada agora na próxima sexta-feira. Duas porções, viu? Juntas, a porção, tanto a Vayakhel e a Pekudei. Vayakhel é ele reuniu e a Pekudei é registros. Então, teremos duas porções em uma só. Isso acontece nos anos regulares. A cada 3 anos, geralmente, 4 anos, existe um ano com um mês a mais, que aí você coloca as porções que são duplas, né? Aí são feitas separadas. É um calendário meio complexo. Quem entende mais aí é o professor Marcos Felipe, professor Renato de Pris. Eu estou tentando estudar um pouco para poder entender direito. O calendário é meio complicado, porém, aos poucos o Eterno vai nos instruindo, nos abençoando e nos dando conhecimento. Então, essa porção, eu busco sempre, meus irmãos, colocar o nosso dia a dia no meio dessas porções. Por quê? Para que a gente possa tirar as escrituras do papel e colocando em prática, aí sim ela ganha vida, literalmente, através de nós. Então, quando nós colocamos em prática tudo o que nós estamos aprendendo, nós não estamos colocando a palavra para que ela seja morta, literalmente. Porque um livro, se você não coloca em prática, ela é só uma palavra morta. Agora, se a gente coloca em ação as palavras de qualquer livro, qualquer um que seja, a gente está começando a tirar as palavras do papel e colocando, dando vida a essas palavras. Você vê muitos artistas, né? Quando ele recebe um determinado roteiro, ele fala literalmente, né? Eu vou dar vida a esse roteiro, vou dar vida a esse papel, vou dar vida a esse personagem. Então todos nós, quando o Eterno escreveu a sua escritura, deu a seus servos, deu a seus profetas, ele nos deu essas escrituras com a intenção que nós possamos dar vida a ela. Que nós possamos tirar do papel. Porque se nós não praticarmos, a palavra é morta. E esse é o sentido que Paulo fala lá nos escritos nazarenos, que a Torá em si, se ela não for praticada, a letra leva à morte. Mas o Ruach, o mover do Eterno, ou seja, quando você está colocando em prática, você tem a vida. É isso que mais ou menos quer dizer. A gente vai até examinar esse texto na parte que nós vamos focar nos escritos nazarenos. Então, vamos iniciar aqui. Não está compartilhado, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se foi. Chegou, pronto. Está aqui as duas porções, a 22 e a 23. A Vayakhel e a Pekudei. As duas porções, está aqui os textos relacionados. E o primeiro texto que a gente vai analisar está em Shemot, Êxodo, capítulo 35, versículo 29. E o texto diz: Kol ish, todo homem, ve isha, e toda mulher, asher nadav, cujo estiver disposto, né, tiver com vontade, otam lehavim, eles farão kol ha-melachá, todo trabalho, ou seja, todo homem, toda mulher que estiver disposto a fazer um trabalho ao Eterno, que é isso que a gente vai ver, asher tisvá Adonai, que ordenar o Eterno, que ordenou o Eterno, lá assote, a ser realizado, lá assote, be yad Moshe, pela mão de Moshe, Raviu, e diz o seguinte: e trouxeram Bnei Israel, os filhos de Israel, Nadavá, uma oferta lá Adonai. E a tradução diz: assim todo homem e toda mulher do povo de Israel com o coração impelido, ou seja, com a pessoa com vontade, né?
contribuíram de alguma forma para a obra que Adonai ordenara por intermédio de Moshe, pela mão de Moshe, Baiá de Moshe, e trouxeram a Adonai uma oferta voluntária. Então, a gente já estudou isso na porção anterior e a gente observou que essas contribuições deveriam ser voluntárias. Essas contribuições, essas terumá, terumot, deveriam vir espontaneamente. Porque se for obrigado, não é uma contribuição. Então, na porção terumá, nós tivemos essa noção e aqui está se repetindo. Aqui está se contando a história novamente de como as pessoas trouxeram. Ali foi quando o Eterno pediu. Aqui está mostrando quando as pessoas trouxeram essa contribuição. Então, o que é que essa contribuição representa para nós? Para todo ser humano que está observando isso aí. A gente vai ver que quem trouxe quem foram os construtores do tabernáculo que o Eterno ordenou a Moshe que fosse construído, literalmente foram todos aqueles que auxiliaram, que trouxeram essa contribuição. Todos que se propuseram a ajudar. Apesar disso, o Eterno dotou 2 homens com sabedoria para que sua obra fosse realizada nos mínimos e criteriosos detalhes. Então, todo mundo contribuiu, todas as pessoas trouxeram de livre e espontânea vontade, porém, o Eterno, ele não fez como é que posso dizer? Cada pessoa foi lá, deu a contribuição e foi fazendo de todo jeito. É o que a gente vai ver mais à frente. O Eterno dotou pessoas para que pudessem organizar tudo, para que pudessem fazer tudo criteriosamente da forma que ele ordenou. Houve a contribuição do povo, mas houve também pessoas responsáveis por administrar essa contribuição. E o texto diz: Vaiomer Moshe el Bnei Israel. E falou Moshe para os filhos de Israel: Hukará. Vejam, chamou Adonai Beshem, ou seja, vejam, o Eterno chamou pelo nome, ou seja, ele conheceu intimamente. Chamar pelo nome, como a gente viu ontem com o professor Marcos Felipe, é quando o Eterno chama, por exemplo, ele chamou Moshe pelo nome, é que ele conheceu Moshe no seu mais alto nível, ou seja, intimamente. Eles tinham uma recíproca grande. Então, quando ele está usando esse mesmo termo para essa pessoa que a gente vai ler agora mais à frente, ele está dizendo que é uma pessoa de alta confiança, uma pessoa que as pessoas podem confiar nele também, assim como o Eterno confia nele. E diz o nome dessa pessoa: Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel ben Uri ben Hur. Ou seja, Betzalel justamente quer dizer o nome na sombra do Eterno. Zal é sombra, El o Eterno. Então, na sombra do Eterno é o nome dessa pessoa. Um nome bastante interessante, né? Ele é filho de Uri e filho de Hur. Né? Então, Lemate e Yehudá, da tribo de Yehudá. Então, Betzalel, ele seria o responsável por, após reunir essa contribuição, ele transformar aquela ideia que estava na mente de Moshe e no que o Eterno estava falando por intermédio de Moshe, colocar aquilo ali em prática. Ele seria o artífice, né? A pessoa que seria esse artesão que colocaria em prática a vontade do Eterno. E ele não fez isso sozinho. Ele chamou quem? Oholiav, Ul-Horot, Natan, Be-Libo, Hu. Ou seja, o ensino doutor, presenteou em seu coração. A ele quem? Oholiav, Ben Iari Samer, Lemate, da tribo de Dan. Ou seja, esse Oholiav, ele tinha a função de ensinar, passar à frente o conhecimento de como ser um artífice,
O texto diz: Adonai também dotou Oholiabe, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, com habilidade de ensinar outras pessoas. Ou seja, esse homem, Oholiabe, ele tinha a função de ser um professor dessas artes, né? Dessa forma de mexer com o bronze, mexer com a prata, mexer com o ouro, mexer com a madeira. Já o Betsalel tinha outra função. Então, o que é que a gente pode extrair para todos nós? Que assim, nos dias de hoje, acontece da mesma forma. O quebra-cabeça da palavra do Eterno já foi moldada conforme a sua vontade. Mas essa obra só será realizada em nossa vida se estivermos cumprindo os requisitos para sermos considerados construtores ou então artesãos do reino de Adonai. Ter em nosso coração pureza de estar ajudando sem querer nada em troca é um dos requisitos. O amor para com cada obra do Eterno é outro requisito. E também a obediência a cada instrução que foi dada pelos responsáveis pela obra. Quem são esses responsáveis pela obra, meus irmãos? Quem são esses que foram incumbida a missão de levar adiante a obra do reino do Eterno? Todos os profetas do Eterno, todos os Shaliach, os apóstolos do Mashiach e o próprio Mashiach. Eles são esses homens incumbidos, responsáveis por essa obra. E todos nós somos aqueles que estamos dando a nossa contribuição de coração, que estamos ali prontos para aprender, como o Oholiabe estava disposto a ensinar. E todos nós temos que seguir cada requisito daquela instrução. Imagine uma empresa de construção. Tem lá um engenheiro chefe, vai ter o arquiteto, né? O arquiteto vai ser aquele que vai desenhar todo o projeto. O engenheiro vai calcular se aquele projeto está tudo certinho, se o prédio não vai ruir. E vai ter em suas escalas, vai ter o responsável, né, o gerente de obra, vai ter o mestre de obra, que é o responsável pelos pedreiros, e vai ter os pedreiros e a peãozada, que é os assistentes, aquelas pessoas que são os assistentes do pedreiro, né? Então, o servente, aqui no Recife é servente. Então, nós, irmãos, em tese, nós somos esses homens que são os serventes, os pedreiros, quiçá o mestre de obra. Mais acima, no outro patamar, existem os o arquiteto, o engenheiro. Esses são os apóstolos, os profetas. E em cima, meu patrão, tem o dono da empresa. Esse aqui manda em tudo. Esse que ordenou, disse: eu quero que seja feita essa obra. Assim é o Eterno. Cada um tem a sua função. Se só tivesse arquiteto, o prédio não sai do papel. Se só tiver mestre de obra, o prédio não sai do papel. Se só tiver pedreiro, não existe nem o papel. Então, o Eterno, ele delegou a missão aos seus servos, ele idealizou aquilo, o arquiteto transformou aquela ideia num papel, o engenheiro calculou tudo direitinho, passou para o mestre de obra, para o gerente da obra, passou para o mestre da obra, passou para o pedreiro passou para o servente. E todos se ajudam para que aquele prédio seja construído. Eu sempre trago essa ilustração porque para mim é a que mais se encaixa para que a gente possa entender que um ajuda o outro. Um depende do outro. É evidente que o Eterno, ele não precisa do ser humano, mas ele se coloca à disposição, ele faz isso, ele coloca o ser humano, ele não precisa da ajuda do ser humano em si, mas como é que eu posso dizer para ser mais assertivo? O Eterno, ele se coloca à disposição do ser humano. Ele não se coloca numa distância inalcançável do ser humano. Ele desce
até o ser humano, ele se coloca no parâmetro do ser humano para que o ser humano possa alcançá-lo. Ele se torna fácil. Ele se torna ele é o Elohim que criou tudo, porém ele é humilde a se colocar à disposição do ser humano para que o ser humano possa, através das suas obras, das suas ações, através daquilo que ele ordenou, ele possa alcançá-lo. Bendito seja o Eterno por isso, meus irmãos. Então, continuando, né? O Eterno dotou esses dois homens para serem responsáveis pelo tabernáculo. E está aí uma ilustração, né, do homem trabalhando com carpintaria. E eu selecionei aqui uma coisa interessante para vocês entenderem. A palavra, o nome Betzalel tem o valor numérico de 153 e dá o valor 9. Agora, quais são os requisitos para que nós estejamos nesse mesmo grupo de Betzalel? Estejamos intrínsecos, assim como ele está com o Eterno o conhecia pelo nome, que nós possamos também fazer parte desse grupo que será construtor da obra do Eterno, do tabernáculo, representado aí, porém o tabernáculo vai ter a representação de todo o reino do Eterno. A primeira coisa que nós devemos ter é emet, a palavra verdade. Também a sua raiz é 9. Então, Betzalel, se você quer fazer parte desse time de construtores do tabernáculo, no caso nós hoje, construtores do reino do Eterno, a verdade tem que ser um padrão que esteja em nossa vida. Também, essas pessoas deverão ter o sinal de que são obedientes e que querem estar no reino, porque um sinal que existe entre o homem e o Eterno é o Shabat. O Shabat também tem a raiz 9. Então, essas pessoas que são construtoras do reino do Eterno, essas pessoas que estão ali naquele grupo, estão se doando de todo o coração, essas pessoas também guardam o Shabat. Essas pessoas também recebem do Eterno a graça, sua Hesed, mas também são um canal de distribuir a misericórdia pelo mundo. Eles distribuem essa graça, esse favor imerecido, através das suas contribuições, através das suas tzedakah, ou seja, a pessoa que é generosa, a pessoa que ajuda o necessitado sem que ele precise solicitar. Pior situação, meus irmãos, do ser humano é quando ele está precisando de uma ajuda e ele tem vergonha até de pedir. E é uma situação maravilhosa quando você observa um ser humano, mesmo que sem que alguém peça, ele vai lá e se dispõe a ajudar a pessoa. Ele vai lá, ajuda, sabendo que aquela pessoa às vezes diz, não precisa não, mas ele sabe que aquele ser humano está precisando. Então, os servos do Eterno, eles vão distribuir a misericórdia por onde eles passarem. Se alguém lhe faz o mal, ele paga aquilo com bem. Se ele vê alguma pessoa passando em dificuldades, ele vai lá e auxilia. Se a pessoa não tem dinheiro, ele auxilia com uma palavra, com um abraço, com uma oração. E se tiver condições, ajude financeiramente. E, continuando. E também temos o nome de Oholiav, que dá o valor numérico, a raiz, número 4. Número 4 também nós temos a palavra Ahavá. Então, as pessoas que servem ao Eterno, elas têm Ahavá, elas têm amor, elas demonstram em suas atitudes o amor. Elas são verdade e amor. É isso que a gente tem relacionado. Os dois nomes, eles têm relações com coisas maravilhosas. E isso é o que nós devemos demonstrar para o nosso próximo. Também, essas pessoas são que pronunciam Adonai Elohim. E o Eterno é o único Elohim. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ou seja, essas pessoas são as que pronunciam e que fazem a obra para quem? Para o Eterno. Então, esses dois nomes são literalmente como se fossem irmãos. São de pessoas que têm essas características em seu coração. Elas têm amor pelo Eterno, elas pronunciam que só existe um Elohim, elas guardam o Shabat, elas só dizem a verdade e elas demonstram misericórdia. Então, continuando, nós vamos aí para o quarto slide.
E no livro de Shemot, eu estou usando agora, usei primeiro um texto da porção Vaikechel e agora eu vou usar um texto da porção Pekudei. Porque o professor vai me autorizar, eu tenho certeza. Eu tenho que usar um pouquinho de cara para a gente poder entender cada nuance das duas porções. Então, no texto de Shemot, no capítulo 40, versículo 34, diz o seguinte: Vaikais, eita, não está com o mouse aqui não. Vaikais Ha'anam. Vaikais Ha'anam. Então cobriu, né? Vaikais. A nuvem, Ha'anam é a nuvem. Et Ohel Moed, a tenda do encontro. Ohel Moed, a tenda do encontro do Eterno. Então, o que aconteceu? Depois que foi finalizado, essa porção justamente fala, essas duas porções, dos momentos finais ali da construção do tabernáculo. Quando estava se finalizando, desceu a nuvem do Eterno e cobriu a tenda do encontro. Essa nuvem foi literalmente muito pesada, muito forte, né? E cobriu essa tenda do encontro. O Kevod Adonai e a glória do Eterno, Malê, encheu, essa glória preencheu tudo. Malê, ela completou tudo. Et Hamikdash, e encheu o tabernáculo. Então a nuvem da tenda do encontro e a glória cobriu a tenda do encontro e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Por quê? A presença do Eterno se dá quando o ser humano finaliza aquilo que ele prescreveu, aquilo que ele aceitou. A gente vai observar mais à frente que o Eterno tomou essa mesma atitude, essa mesma ação no Beit Hamikdash, também no templo. Era a vontade do Eterno? Não. Porém, o homem realizou aquela obra. O que é que Shlomo e David Hameler a todo tempo diziam? Que aquela obra seria de todo o coração do ser humano, ou seja, uma terumá, uma contribuição de coração do ser humano, e que os homens continuariam obedecendo às instruções do Eterno. Se o homem, então o Eterno diz, olha, se vocês continuarem, a minha presença estará com vocês a todo tempo. E qual é a prova que o Eterno estaria presente com eles? Na inauguração, o Eterno aparece e preenche aquele local. Mas se o ser humano não continuasse a agir da forma que fosse do agrado do Eterno, a presença dele seria retirada. Com toda certeza. E assim aconteceu, né? E o texto diz: Velô Moshe lavou El Ohel Moed. E não foi capaz Moshe de entrar na tenda do encontro. Que Shacam, pois, permaneceu, Elaiv, nela, Re Anam, a nuvem, o Refod e a glória, Adonai Malê, do Eterno, preencheu, Et Hamishkan, o tabernáculo. Ou seja, e Moshe era incapaz de entrar na tenda do encontro, pois a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Eterno, de Adonai, preenchia o tabernáculo. Então, meus irmãos, a gente já, como eu acabei de dizer, quando a gente está preenchendo a vontade do Eterno, ele preenche a todos nós. Quando nós estamos em cumprimento à sua vontade. O Eterno faz morada onde ele havia dito que iria ficar. E hoje, meus queridos, como Shaul fala, né, que não sabeis vós que vocês são templo e morada do Espírito Santo, do Espírito do Eterno, do mover do Eterno, do Espírito, do Ruach, de santidade do Eterno, Ruach HaKodesh. Todos nós somos a morada do Eterno, o mover do Eterno. Todos nós temos essa caminhada juntos. Todos nós seremos preenchidos pelo Eterno a partir do momento que nós estivermos em obediência às suas instruções. A partir do momento que nós estamos em desobediência, o Eterno faz, opa, tenho que sair daqui. Porque minha santidade não comporta com iniquidade. Nós sabemos o que é certo e não fazemos.
Então, literalmente, através do pecado, o Eterno se afasta e os pensamentos e vontades assumem a vida de cada pessoa. A partir do momento que nós deixamos de praticar as instruções do Eterno, ele se afasta. Todos aqueles pensamentos ruins, aquelas coisas perversas, se apoderam da pessoa. Da mesma forma, quando a pessoa está com o coração voltado para o Eterno, não há ninguém que possa expulsá-lo. E também ele não divide a sua morada com ninguém. É a representação desse Ohel Moed, ou do Beit Hamikdash, ou do novo Ohel Moed, da tenda que descerá dos céus, repleta da nuvem do Eterno, da presença do Eterno. Quando o Eterno está presente, meus amigos, dentro do seu coração, ninguém pode entrar. Nem Moshe podia entrar na tenda. Assim é no coração do ser humano. Quando a presença do Eterno está no seu coração, não há ninguém que possa entrar na tenda. Ninguém que possa entrar no seu coração. Agora, quando ela está vazia, está cheia de iniquidade, Yeshua disse que quando alguém limpa, varre toda a casa e não a preenche, volta-se espíritos ruins, ruach, moveres de demônios, de shedim, 7 vezes piores do que aquele. Ou seja, quando a pessoa tem pensamentos, está com a cabeça vazia, é morada para dar espaço para o mal. A cabeça vazia do ser humano, sem estar voltado aos ensinamentos do Eterno, sem estar voltado ao estudo das suas porções, aos ensinamentos de Yeshua, é um espaço aberto para maus pensamentos, más conversações. Então, vamos prosseguir, senão eu falo, meus queridos, até não parar mais. Então tá aí o rei Salomão, né? Rei Salomão, e o homem que construiu, né, teoricamente, o Beit Hamikdash. Estou colocando aqui teoricamente porque essa foto aí pode não ilustrar muito bem a beleza, né, do rei Salomão, nem de Hiram. Porém, é a ilustração, né? Então, vamos lá, né? Vaishlar e enviou, Hameler, o rei, Vaikar e tomou e buscou Et Hiram Mitzor, Hiram de Tissor. Ou seja, o rei mandou chamar Hiram e o trouxe de Tissor. Então, a palavra Hiram, o nome Hiram, é 258, que dá 6. 6 foi justamente representa, os sábios dizem que representa o ser humano, pois o homem foi criado no 6º dia da criação. Irã, esse homem, ele já não traz o projeto, a arquitetura do templo já não foi trazida pelo Eterno. Então ele foi responsável por construir algo que o ser humano, o coração do ser humano, criou. É bonito o templo? Lindo, maravilhoso. Porém, é uma criação humana. Tabernáculo, ele representava o esplendor do Eterno, criado pelo Eterno, pelo mover do Eterno. Já o homem que foi representado para ser o arquiteto, aquele que colocaria em prática o Mishkan, o número que representa ele é o número 6, que representa o ser humano. Então, a gente sabe também que o número 6, eu não fiz a comparação aqui, mas a palavra sheker, mentira, é número 6 também, engano, né? Então, não vamos entrar muito por essa vibe, mas a gente sabe que a vontade do Eterno nunca foi o Mishkan. Você tem algumas pistas aí no nome daqueles que criaram esse templo, alguma coisa que não condiz muito com a vontade do Eterno. E o texto diz no versículo em 1 Reis, capítulo 7, 13, a gente leu, e agora o 14. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naphtali, mas o seu pai era de Tsor, um bronzista repleto de sabedoria, entendimento e habilidade para lidar com todos os tipos de bronze. Então,
Shlomo fez o mesmo, usou uma pessoa responsável para construir o templo que foi idealizado por ele. Então, esse homem, a única diferença dele para os arquitetos do Mishkan era que esse homem, além de tudo, ele foi designado pelo próprio Shlomo. Ele não recebeu uma instrução de que o Eterno escolheu aquele homem para fazer a sua vontade. Esse templo não foi projetado pelo Eterno. Nada disso foi obra do Eterno, a não ser o quê? A vontade do ser humano em agradar ao Eterno. O Eterno, ele é um cavalheiro, meus irmãos. Ele não vai se intrometer na vida de ninguém. Ele só dá os conselhos, né? Ele diz, olha, o melhor é que vocês obedeçam. Melhor do que qualquer sacrifício, melhor do que construir um templo, melhor do que você se atarefar. Obedeça. Tá bom demais para mim. Eu não quero mais do que isso, não. Então, continuando, né? O texto vai dizer em 1 Reis capítulo 7, versículo 47, Vaianar, e deixou de contar, né? não queria nem saber mais, Shlomo etikol hakelim, os utensílios, todos os utensílios, ele deixou de somar, né? de buscar saber quanto tinha de cada utensílio ali, o peso específico, a sua medida. Meod, merov, uma multidão, meod, ou seja, muitas e muitas coisas. Era uma multidão de utensílios. Lo nechekar, não procurou saber. Mishkal, o peso. Ha nehoshet, do bronze. E não pesou nenhum dos objetos, pois havia muitos deles, portanto, o peso total de bronze não pôde ser determinado. Então, ao contrário, meus irmãos, do tabernáculo, onde todos os materiais foram minuciosamente contados, detalhados, inclusive as gramas, quantas gramas tinha de cada de ouro, de prata, de bronze, na construção do templo. Tanto é que Picudei, né, o acerto de contas, literalmente o registro das contas é o nome da porção, né? Que é cada detalhe o Eterno fez questão que os responsáveis passassem para o povo dizendo, olha, foi tanto, tanto, tanto e tanto que foram gastos. Já no templo de Shlomo, foi tanta coisa que ele disse, melhor nem contar, deixa isso para lá. Não vamos nos ater a esses fatos não. Agora, quem estava contribuindo, como a gente viu na porção da Haftarah anterior, quem estava contribuindo não estava fazendo, na porção Terumá, né? Perdão. Na porção Terumá, não na Kitsá. A gente viu que essas contribuições não foram literalmente uma contribuição de coração. As pessoas foram forçadas a trabalhar, forçadas a pagar impostos. E não se tinha, é o que o texto está dizendo, não se tinha nem o levantamento para dizer, olha, o dinheiro que eu peguei de vocês de impostos foi utilizado nisso, naquilo, e deu tantas gramas disso, tantos quilos daquilo. Tá tudo aqui, olha. Toda aquela contribuição foi feita para isso aqui e está aqui tudo para que vocês possam ter acesso ao relatório, né, final de tudo quanto foi gasto. Então, cada detalhe para o Eterno era importante. Ele se atentava a cada detalhe. Porém, Shlomo não se atentava a esse importante detalhe, que foi o custo tão alto que o povo passou anos para se recuperar financeiramente do investimento do Mishkan. Do Mishkan não, perdão, do Beit HaMikdash. Já na construção do tabernáculo, tudo ficou em conta e cada um soube quanto contribuiu, conforme está escrito em Shemot, Êxodo, no capítulo 25, capítulo 38, versículo 25 ao versículo 28. Vamos ler aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Coloquei o texto aqui, mas não coloquei ele escrito. Êxodo 38, versículo 25
ao versículo 28. Diz o seguinte: a prata dada pela comunidade passou dos 100 talentos e 1.775 shekelins, que dá 3.016 quilos, usando-se o shekel do santuário. Isso equivale a uma beca por pessoa, isto é, meio shekel. Meio shekel? Exatamente a contribuição que o Eterno pedia anualmente para que as pessoas de livre e espontânea vontade dessem para o templo. Então, meio shekel foi o que foi utilizado para construir o Mishkan. Já o templo de Shlomo, Beit HaMikdash, não sabia nem quanto foi gasto para se fazer, né? Para o Mishkan foi meio shekel. Usando esses shekels do santuário por pessoa com 20 anos de idade ou mais. Ou seja, isso utilizando pessoas com 20 anos ou mais, feito o relatório, né, que foram contadas no censo 603.550 homens. Então, o Eterno soube por essa conta que deu meio shekel por pessoa, exatamente a contribuição que ele havia solicitado. Então, tudo ficou nos conformes, conforme a vontade do Eterno. E o Eterno, meus irmãos, é perfeito. Então, quem contribuiu soube para onde o dinheiro foi. Não é como aqui, né? Até hoje a gente sofre por isso, né? A gente contribui com os impostos e a gente não sabe nem onde está sendo empregado esses impostos, meus irmãos. Entra ano, entra político, sai político. E o roubo é grande, meus queridos. Vai rir, e aconteceu. Set, quando saíram, Hakohanim, os sacerdotes, Min Hakodesh, do lugar santo, Ve-Re-Anam, a nuvem do Eterno, né? Malê, preencheu, Et Beit Adonai, a casa do Eterno. Está aqui em 1 Reis capítulo 8, versículo 10, Melachim Aleph. Está aqui uma ilustração, né, do Beit HaMikdash preenchido aí com a presença do Eterno. E quando os Kohanim acabaram de inaugurar também o Beit HaMikdash, o texto diz que o Eterno também preencheu esta casa, né? De maneira que, por causa da nuvem, os Kohanim não conseguiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Eterno encheu toda a casa. Então, no início do Beit HaMikdash, meus irmãos, é notório que as pessoas estavam com o intuito de obedecer ao Eterno, de fazer aquele serviço, aquele templo, aquele palácio enorme, para louvar ao Eterno, mas a presença do Eterno, meus queridos, foi literalmente a sua glória encheu ali, pois o povo literalmente estava ali também para fazer os sacrifícios. O Eterno se importava muito tanto com o Mishkan quanto agora com o Beit HaMikdash, porque esse era o local onde o povo disse: olha, é aqui que nós faremos os sacrifícios. Porém, a condição era única e exclusivamente a mesma, que o povo continuasse a obedecer a sua Torá. Esse é o mesmo padrão para todo ser humano, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ter no coração a vontade de obedecer a Torá de Adonai e fazer tudo para que o seu reino avance na vida de quem está à sua volta. Se você tem em seu coração, meus queridos, a vontade de obedecer o Eterno, de obedecer às suas instruções, de ser o seu servo, onde você estiver, ali habitará a presença do Eterno. Yeshua diz: onde tiver 2 ou 3, ali estará o mover do Eterno. Então, todos nós somos chamados a ser participantes disso, a colocarmos nossa mão na massa, a sermos artesãos, sermos construtores desse reino. Com a nossa terumá, o nosso coração repleto do amor pelo Eterno e querendo dar a nossa contribuição para esse reino, sem querer nada em troca, sem barganha. Olha, eu vou te dar isso, tu me dá isso.
Eu vou te dar meu tempo, tu me abençoa nisso aqui. Eu vou te dar dinheiro, tu me cura de uma enfermidade. Por ahavá, por amor ao Eterno. E esse é o papel de um verdadeiro servo do Eterno. Então, continuando, né? Deixa eu passar aqui. Pronto. Vamos ao próximo. E agora eu vou trazer um texto, está até fora do roteirozinho lá, mas eu achei com uma luva para o que eu quero trazer para vocês como ministração. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 1, eu selecionei alguns textos. Vocês vão ler as comparações que Shaul fez, que para mim é perfeito, que todos nós somos membros de um mesmo corpo, cada um com suas responsabilidades. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum é pior do que o outro. Todos desempenham um papel na construção desse reino. Yeshua disse: olha, se vocês quiserem o reino de Elohim, ele já está entre vós. Basta que as pessoas coloquem em prática. E quando nós descobrimos essa verdade, meus irmãos, e colocamos em prática, Yeshua é o mesmo que diz que aquele que entrou no caminho e começou a fazer o seu trabalho, meteu a mão no arado, não pode torná-la a tirar. Ou seja, não pode voltar atrás da sua decisão. Nós começamos a trilhar esse caminho, começamos a trabalhar por ele, agora nós vamos até o fim. Pelo amor que nós temos por esse reino, pela vontade que nós queremos demonstrar para os nossos próximos, para demonstrar que essas pessoas têm salvação, podem ter a presença do Eterno dentro de si, sem precisar de muita coisa, a não ser a obediência às suas instruções. Tá certo, meus irmãos? Deixa eu ver se está o texto aqui, está na tela. Então vamos ler, né? Ve'al-davar metinot, e sobre os matnot, né? Os dons, os presentes, né? Ha-ruach, do mover do Eterno. Ahai, irmãos, em etnafshi, em nada minha alma, le halim, escondeu, nichem, davar, alguma palavra de vocês. O texto aqui está um pouquinho diferente de tradução. Ele traduziu por equivalência aqui o David Stern. Acerca dos dons do ruach, do mover, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, ser ignorante é o que Shaul estava dizendo, que ele não escondeu nenhuma palavra, ele já revelou, né? Continuando. Vocês sabem que quando eram pagãos, não importava como sentiam, vocês eram induzidos ao erro pelos ídolos incapazes de falar. Então, Shaul está trazendo para todos nós, meus queridos, uma representação maravilhosa. A primeira ele faz um pedido para que aquelas pessoas de Coríntios não fossem ignorantes, porque ele não escondeu palavra alguma delas. Ele já havia predito que essas pessoas, outrora não tinham conhecimento, mas agora chegaram ao conhecimento da verdade. E ele está relembrando essas pessoas que, noutro tempo, essas pessoas eram ignorantes e seguiam as paixões do mundo, seguiam os desvaneios desses ídolos mudos que não falam e não podem nem fazer com que eles caminhassem. Não podiam nem andar, nem falar, não podiam fazer nada. E essas pessoas eram ignorantes e seguiam esses ídolos. Seguiam essas instruções que são tolas. E que ninguém se importava com elas. Até que Shaul chegou e trouxe a boa mensagem. Essas pessoas se arrependeram. E agora deveria estar havendo ali. Primeiro ponto, né? As cartas, irmãos. Eu preciso explicar para vocês, e muitos de vocês já sabem. Essa carta de 1 Coríntios aí, 2 Coríntios, carta aos Tessalonicenses, carta aos Romanos, nenhuma carta dessa foi endereçada a mim ou a você. A gente está aqui fazendo um papel de ler essas instruções e observar
alguns erros que estavam sendo cometidos e que Shaul estava abordando. E através dessa conversa entre as pessoas, nós podemos tirar lições para a nossa vida. Paulo está alertando algo para os coríntios que se encaixa perfeitamente a todos nós. Nós, outrora, muitos de nós, seguíamos instruções de pessoas que seguiam esses falsos deuses. Até dentro, irmãos, dessa religiosidade do Mashiach, que mudaram o nome dele. Dizendo que Yeshua não guardava a Torá, não guardava as instruções do Eterno, mudaram o seu nome. Seja qualquer tipo de religião, quando se altera a palavra do Messias, eles estão alterando toda a sua mensagem. Ele guardava as instruções do Eterno e eles dizem, ele não guardava. Ele guardava o Shabat e eles dizem, podemos transgredir o Shabat. Assim, meus queridos, Shaul está fazendo essas pessoas se lembrarem que outrora elas não obedeciam à verdade, porém agora elas são participantes disso. E provavelmente, pelo que a gente dá a entender do texto que a gente vai ver mais adiante, estava existindo uma briga de ego, uma briga de um querer ser melhor do que o outro, um querer ter o mesmo dom que o outro, um querer ter a mesma função que o outro. Eu pergunto a você, meus queridos, será que isso ainda existe até hoje, em meio às religiões? Eu não procuro isso, mas a todo tempo, quando as pessoas chegam para conversar comigo, é notório a vontade que as pessoas têm de serem reconhecidas por um cargo eclesiástico qualquer, por um cargo em determinada religião. Ah, porque eu sou isso, eu fui não sei o que lá, eu tive isso, aquilo, outro, eu agora estou aspirando para virar uma pessoa, subir no carro, para estar à mesa, para estar nas cadeiras, para subir nos púlpitos. Existe até hoje essa briga de ego, de utilidades, né? Passando-se rasteira no próximo para poder subir de função, né? Então, nada mudou. Shaul está tornando a lembrar essas pessoas que existem, cada um vai ter a sua função. É isso que a gente vai ver mais adiante. Então, o texto diz: Atem e Adatem, vocês conhecem que Lefanim Goim, diante dos gentios, Reitem, vocês eram órfãos, vocês não tinham nada literalmente. Nim Shakim Elilim, e seguiam os ídolos falsos. Ilmon, mudos, Ka'asher Aharim Ren, e seguiam após eles. Nim Shachetem, e vocês foram atraídos. E o texto diz, né? Existem. Isso era o texto anterior, né? Que eu estava lendo aqui. Eu leio em duas telas. Perdão, meus irmãos. O texto do versículo 4. Né? Vocês viram, eu acabei de traduzir o texto palavra por palavra. Você vê que tem um pouco de diferença com o texto que diz: vocês que sabem quando eram pagãos, não se importavam como sentiam. Vocês eram induzidos ao erro pelos ídolos, incapazes de falar. Então, Shaul disse que as pessoas eram órfãos, não tinham nada, as pessoas não se importavam com ela. Então, difícil, né, a situação do povo. Vou voltar aqui. Travou foi tudo. Vê Shonot Haná Matenot Re-Hased Avol
Echad Hu Haruach. Existem diferentes tipos de dons, mas o mesmo mover os concede. Ou seja, existem várias formas do Eterno atuar, mas quem envia esse mover é o próprio Eterno. Quem enche cada um com um dom é o próprio Eterno. Você vai observar aqui, pronto, no canal Teshuvah Total. Tem vários professores, cada um tem sua forma de abordar. Nós temos o professor Marcos Felipe, que é desenrolado, todo desenvolto. Tem eu, que sou mais seguro. O Moré Raimson é bem calmo. O Moré Renato de Prísio é aquele que prende a sua atenção com os detalhes, com sua forma de falar. Nós temos o Moré Daniel, que é bem emotivo, uma pessoa muito emocionada. A Moraquécia também. E tantos outros professores. A professora Márcia, quando dava suas instruções, trazia muita emoção no que trazia. A Moradez é bem forte, né? Demonstra muita força. E cada um vai ter um dom diferente. Cada um vai ter sua forma de instruir diferente. Cada um vai ter um ministério diferente. Alguns vão ter uma forma de oração. Eu conheci um irmão que de noite, eu dormindo, de repente ele orando. Um abraço, um beijo, meu irmão Ronaldo, esposo da Moratânia, né, a professora lá de Humildes. Vou até citar eles aqui numa história muito interessante, minha, né, particular. De madrugada ele, joelho no chão, orando por todo mundo, todas as pessoas que ele conhece. Cada um, meus irmãos, vai ter a sua função. Cada pessoa vai ter a sua forma de agir diante do Eterno. E o texto continua, né? Veshonot. Está repetido aqui. Não. Veshonot Haná Avodot HaKodesh Avol Ahad Hu Ha'adim. Há também diversas formas de servir, mas o mesmo mestre é servido. Então, não importa, meus queridos, se você é um engenheiro da obra ou se você é o servente do pedreiro. Para essa obra específica, todos são necessários para a construção do reino do Eterno. E tem um detalhe, viu? O pagamento é igual. Não tem um que receba um pagamento melhor do que o outro. E Yeshua conta uma parábola justamente disso. De uns que começaram a trabalhar bem cedinho e outros que chegaram no final do expediente. E quando o dono da obra foi pagar, pagou com a mesma moeda. Por quê? O que é que isso representa para nós hoje? Que não existe recompensa maior do que você estar na presença do Eterno e de você estar no reino que ele prometeu aos seus servos. Cite assim, escreva, tente mentalizar alguma coisa. Uma recompensa maior do que estar no Malhut Hashamai, no muro vindouro. Não existe. Então não importa se você está carregando um carro de mão ou se você está no helicóptero sobrevoando uma obra. O que vale é que cada um tem a sua função e o pagamento é igual. O mesmo pagamento que é dado ao servente de pedreiro é o que é dado ao engenheiro, ao arquiteto. O Eterno, que é o dono dessa empresa, ele está querendo que a obra seja feita. E o pagamento ele está dando igual a todos. Continuando. Existem vários modos de atuar, mas o mesmo Elohim os faz em todos. É o mesmo Eterno que move cada ser humano. O lechal ish va ish netena hi tegalot haruach letovat
Kulam. Além disso, cada pessoa é concedida uma manifestação particular do mover para o bem comum. Eu quero até grifar isso aqui. Cada pessoa, meus irmãos, tem essa função. É isso que eu estou dizendo a todos vocês. Essas manifestações do mover do Eterno, esse dom que é dado a um a ministrar, o dom que é dado a outro de fazer as suas orações, o dom que é dado a outro de ser uma pessoa proativa no auxílio ao próximo, o dom que é dado de uma pessoa de aprender e praticar e demonstrar através das suas atitudes o mundo do Eterno para uma pessoa que é muito atencioso nos detalhes. Se no seu trabalho você é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, tem pessoas observando você, meus queridos. E um dia vai chegar um momento que essas pessoas vão querer saber que Elohim é esse que você serve. Por que você serve a ele dessa forma? E mesmo que não chegue, você está fazendo o bem de toda forma. Que esses mover que o Eterno dá ao ser humano são para o bem comum. É para que todos possam estar ali confiantes, estarem ali renovando as suas forças diante do Eterno. Asher Gam Koar, Natam Lanu Li Reot Kohanei Brit Hadash Lo Lefi Haotiot Ki Im Lifnei Haruach Ki Haot Memit Ve Haruach Me Haye. Ele nos tornou apto para o trabalho a serviço da nova aliança, cuja a essência não é um texto escrito, mas o mover, porque o texto traz a morte, mas o Ruach concede vida. Esse texto aqui eu tirei de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, justamente para explicar esses textos que nós estamos lendo aqui, de 1 Coríntios 12, do 1 ao 7. Por quê? Se nós, meus queridos, não tirarmos a Torá do papel, esse texto vai nos trazer a morte. Porque o texto traz a morte. Mas o mover concede a vida. Ou seja, quando você está em plena prática desse texto, você está em vida. Essa nova aliança, lembre-se, nós ainda não estamos na nova aliança. Muitos dizem, estou na nova aliança. Prove. Eu quero que alguém prove que nós já estamos na nova aliança. Yeshua inaugurou essa nova aliança. Inaugurou como? Ele foi o primeiro a estar literalmente em plena coesão com o Eterno. Ele demonstrou como é o padrão que o Eterno quer que sigamos, que estejamos cumprindo. E muitos que foram após ele também estão nesse nível de obediência, estão buscando esse nível de obediência. Ninguém consegue chegar ao nível de obediência que Yeshua teve ao Eterno. Porém, muitos estão sendo ensinados por ele, chegando a também esse conhecimento da verdade. Porém, na nova aliança, está lá em Yirmiyahu, capítulo 31, versículo 31 em diante, diz que a lei, a instrução do Eterno, a sua Torá, estará em nosso coração e nós não precisaremos ensinar mais uns aos outros, pois todos o conhecerão. Mas hoje a gente vê escola sobre as Escrituras, a gente vê as pessoas pregando nas ruas. Ainda não estamos na nova aliança, estamos em busca dela. Quando eu e você estamos praticando a Torá do Eterno, nós não estamos levando o texto à morte. Porque se eu só pegar essa escritura aqui e ler e dizer, amarás ao próximo como a si mesmo, e eu só fechar o livro e não amar meu próximo, eu trouxe a morte. Porém, se eu leio esse texto e coloco em prática,
eu vou amar o meu próximo, eu vou trazer esse texto à vida. É como eu expliquei no início para vocês. Se eu tenho, eu pego uma peça de teatro, eu pego um personagem que está ali, eu leio aquele texto e fecho, e nunca mais leio aquele texto que está ali, esse personagem nunca vai tornar, ter vida nele, porque ninguém o interpretou. Assim é como a Torá sendo lida e não praticada. Quando a pessoa lê um texto e não coloca em prática. Quando a pessoa escuta, sendo ouvido esquecediço e não coloca em prática. Shaul, em Romanos capítulo 2, versículo 13, diz: quem ouve a Torá não é considerado justo diante do Eterno. Não são os que ouvem a Torá que são considerados justos diante do Eterno, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Se você ouve, a Torá está morta. Traz a você a morte só. Por quê? Na Torá está dizendo que quem ouve e não pratica vai morrer. É simples. Se eu ouço a Torá e não pratico, morte eterna. Se eu ouço a Torá, coloco em prática, vida eterna. É como, meus irmãos. Vou explicar. Eu já disse aqui. Tenho minha casa aqui, vamos supor que ela tenha 3 quartos. Moro eu e minha esposa e tem pessoas precisando de um auxílio meu aí, dos irmãos do canal aí, estão no chat, que nunca aconteça. Mas estou precisando, pronto, vocês vão viajar, vão passar as férias aqui no Recife. Não vão para a praia, meus irmãos. A praia tá difícil, tá cheio de tubarão, tá comendo todo mundo. Pelo amor do Eterno, se vier para o Recife, fique na praia, mas fique só na areia. Tome cuidado, não fique muito perto da areia também não, porque daqui a pouco os tubarões estão criando perna, estão andando, pegando e levando para o mar. Então, vamos supor que você veio ao Recife. Aí tem aqui minha casa e diz, venha meu irmão, fica aqui na minha casa. Eu lhe pergunto, é você que vai ditar as regras da minha casa? Ou eu que vou lhe dar as instruções de como você deve agir durante a sua estadia na minha casa? É óbvio que eu que vou dar as regras. Porém, no reino do Eterno, as pessoas querem ditar as regras de como vão permanecer na sua casa. Ele já deu as suas instruções. É a regra do condomínio. É a Torá. A regra para você ser ressurreto, para você ser participante do reino do Eterno, é você obedecer as instruções da Torá. Beleza? Então, Shaul explica de uma forma brilhante que todos têm a sua contribuição para dar ao reino de Elohim. Todos são diferentes, mas ao mesmo tempo são importantes. A terumá de uma pessoa não é diferente a de outra, só porque ela recebeu um dom que aos olhos do ser humano é mais bonito do que a do outro. Então, a contribuição de uma pessoa não é diferente da do outra, não. Nefesh tahat nefesh. Alma é igual a alma. Ou seja, para o Eterno, todos são iguais. As contribuições são iguais. Tanto que quando a gente viu, acabou de ler aqui, né, o texto, que o Eterno, literalmente, meus queridos, ele contou cada centavo, cada grama de bronze, de prata e ouro que foi usado no Mishkan, e ele disse, olha, deu exatamente o que eu tinha dito, meio shekel, que eu pedi de contribuição, tanto para o rico quanto para o pobre. O Eterno está sempre nos mostrando. Nefesh tahat nefesh, ele está dizendo alma é igual a alma, ele diz para que tanto o rico quanto o pobre doem meio shekel. Não existia moeda de meio shekel, como a gente viu ontem, com o professor Marcos Felipe. O rico teria que se juntar com alguém para mostrar que ele precisa do ser humano. Um precisa do outro. E aqui continuamos a entender essa mesma didática com essa instrução, que todos são iguais perante o Eterno. E o texto diz, o mesmo Ruach atua em todas essas coisas, distribuindo-as a cada pessoa de acordo com a sua escolha. Ou seja, o Eterno é que escolhe a forma de atuar em cada pessoa. Em uns vai ser de uma forma, em outros de outra forma.
E o texto continua. Ki ka'asher haguf ehad, hu uvo evarim rabim vechol avarei haguf af ki rabim hem kulam guf ehad ki kem gam hamashiach. Do mesmo modo, há apenas um corpo com muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de muitos, constituem um só corpo. Também assim com o Mashiach. Então, o que é que Shaul está falando? Existe o nosso corpo. Vamos supor que eu seja o dedinho mindinho. É necessário? É necessário. Porque se o ser humano tiver apenas o dedinho mindinho e não tiver esses outros dedos, ele ainda consegue pegar alguma coisa. Então, logicamente que é melhor quando eu pego com toda a minha mão. O ser humano, meu querido, ele precisa sempre do seu próximo. E ele é sempre necessário. Porque quando ele está sozinho, ele também exerce suas funções, mas com muito mais dificuldade. Quando você tem alguém para lhe ajudar, por isso que o Eterno, você vai observar no Mishkan do Eterno, que era bem mais simples de ser construído, o Eterno designou 2 pessoas. Já quando o ser humano foi fazer, Shlomo designou apenas Hiram. Você não vê outras pessoas sendo designadas como o principal homem para construir aquele Beit HaMikdash, que era uma obra muito mais complexa. Então, todos nós, meus queridos, todos nós, quando estamos dispostos a mudar literalmente o nosso modo de vida, a gente tem acesso a outras pessoas, a estarmos conosco, a estarmos juntos com outras pessoas. A gente depende de outras pessoas. Cada um depende do outro. E é isso mesmo. No slide 10 termina aqui. Só que eu vou contar uma história. Eu até anotei aqui. Tem uma história que é um dito popular, né? Não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Mas numa empresa, esse prédio aí monumental, existia um homem que era um dos homens mais importantes da empresa. Porém, esse homem era muito humilde. Ele chegava no seu carrão lá como motorista, cumprimentava todos os funcionários, todas as pessoas. Ele era um dos 10, dos 20 homens mais importantes dessa empresa. E ele cumprimentava todo mundo. E ele cumprimentava sempre o segurança, o porteiro do dia, com um bom dia, e era aquele abraço, aquela festa, conversava, e quando eu saía também perguntava como é que a pessoa estava, como é que foi o dia de serviço, como é que estava precisando de alguma coisa, e montava no carro e ia-se embora. Nesse dia esse homem foi trabalhar, sem motorista, sem nada, chegou lá, cumprimentou esse porteiro de manhã, e quando foi no horário dele largar, todo mundo largou, mas esse homem não cumprimentou o porteiro nesse dia. E o porteiro ficou intrigado. Ele não saiu hoje. E ele não me cumprimentou. Está acontecendo alguma coisa de errado. Então o porteiro foi lá, saiu da sua atribuição, foi procurar toda a empresa. Chegou na sala do homem lá, não estava. Até que ele teve a ideia de ir no sanitário, no banheiro. Quando ele entrou, ele viu só as pernas do homem para fora do banheiro. E nesse momento ele já abriu imediatamente, chamou o socorro. E esse homem foi salvo porque ele cumprimentava o porteiro todos os dias, na entrada e na saída. Ele dava valor à importância do serviço daquele homem. E aquele homem, ele reparou na falta que aquele homem fez quando ele não saiu e não o cumprimentou. Assim, meus queridos,
Todos têm a sua função no seu dia a dia. Todos nós devemos agir com o nosso próximo como se a função que ele está exercendo ali naquele momento é a mais importante de todas. Não devemos desprezar a ninguém. Certo? Então, como eu sabia que eu ia demorar, eu já botei os textos aqui sem o hebraico para a gente dar uma agilizada. Em 1 Coríntios, continuando, no capítulo 12, versículo 13 ao 20, vai dizer o seguinte: Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único mover, quer Yehudim, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber do único ruar, do único mover do Eterno. Não há diferença. A imersão é a mesma. Pode ser Yehudim, pode ser grego, pode ser escravo, pode ser livre. Todos bebem do único mover do Eterno, que é a sua instrução colocada em prática. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Ou seja, se o pé está dizendo, eu queria ser uma mão, por causa disso eu não quero fazer parte. Ou seja, a função da mão é muito melhor, ela pega nas coisas, ela não suporta muito peso, ela tem acesso a tocar e tem uma sensibilidade maior. E eu fico aqui carregando esse peso desse corpo o dia todinho. Não quero fazer parte mais desse corpo não. Eu vou sair. O corpo vai perder uma das suas principais funções. Todo o corpo vai passar dificuldades porque aquele pé foi embora. É isso que Shaul quer dizer. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou seja, se o ouvido não quiser cumprir a sua função, porque ele não é o olho que tem aquela visão, o olho também pode dizer, porque eu não sou ouvido, não posso escutar as maravilhas. Mas todos unidos em um só corpo, o olho vai ter a sua função, o ouvido a sua função, e todos vão comungar, todos vão ser participantes do mesmo corpo. Nenhum pode invejar a função do outro. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ou seja, um depende do outro. Quando a gente perde um dos sentidos, meus queridos, é a maior dificuldade. E nunca aconteça. A gente perdeu uma visão, é dificuldade. Perdeu uma audição, a dificuldade é grande. Perdeu uma das mãos, como teve o caso dessa jovem, aqui não escutou, não prestou atenção nos avisos que existem, os avisos nas praias aqui. Foi lá nadar, o tubarão arrancou seu membro, arrancou seu braço. Quanta dificuldade essa pessoa não vai ter ao longo da sua vida? Por causa de um membro que foi perdido. Assim, meus queridos, todos aqueles que fazem parte desta obra são intimamente importantes quanto qualquer outro. De fato, Elohim dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas há um só corpo. O corpo é justamente essa congregação, essa carral que está sobre toda a terra hoje, levando essas boas novas, cada um na sua função, meus queridos. A gente aqui do canal Teshuvah Total não somos nada se não tiverem vocês aí do outro lado propagando essa mensagem. Se tem uma pessoa que está sendo impactada com essas mensagens, para todos nós, eu tenho certeza, para todo o corpo de professores aqui do canal Teshuvah Total, já valeu a pena. A nossa dedicação de pararmos um pouco da nossa atividade, colocarmos esses estudos aqui, já valeu a pena. E se vocês colocarem em prática, milhões de vezes a pena valeu. Milhões de vezes valeu a pena. Então, eu tenho uma história para contar para vocês. Minha história, vou contar aqui para vocês. E como eu estava há uns 8 meses atrás, mais ou menos.
Eu já disse a vocês que eu estou nesse caminho desde 2016, novembro de 2016, eu comecei a estudar escritura, comecei a ver em mim a vontade de conhecer o Eterno, porque eu até então não acreditava muito nas coisas do Eterno, acreditava que a gente estava aqui por acaso, tudinho. E ver esse mover de estudar sobre se realmente existe um Elohim, e até então eu não tinha intimidade com o Eterno, e me vi de joelhos pedindo perdão das minhas transgressões. Comprei a escritura e comecei a estudar, e hoje eu estou aqui. Mas eu vou lhe contar uma história. Quem me conhece sabe, tem até algumas pessoas que são do canal aí que já frequentaram a minha casa. Eu sempre fui assim, aberto demais, gosto demais de estar congregando com os irmãos. E depois de mais ou menos uns 2 anos nesse caminho, eu comecei a fazer uma congregação em casa. Nas casas dos irmãos, né? A gente tinha aqui no Recife, tinha umas 10 pessoas a 15, a gente ia todo Shabat, a gente ia numa casa diferente, a gente fazia numa casa diferente. E lá em casa, na minha casa, eu tenho até lembranças disso, chegou até umas 35 pessoas já deu no Shabat. Lotado mesmo de gente. E a gente fazendo essa reunião no Shabat, estudando a Torá, estudando os profetas. Até o professor, um dos professores que tem canal no YouTube, o Valdinei, né? Já foi, do Rata Chuvá, já foi lá na minha casa. O professor Marlon, que fazia conosco os estudos. E quando veio a questão da pandemia, a gente parou essas reuniões. E eu fui, literalmente, meus irmãos, não em minha observância à Torá nem aos profetas, mas eu fui ficando relaxado. Eu estava terceirizando os meus estudos. Eu só estudava no Shabat, abria no canal Teshuvah Total, estudava com o professor Marlon no canal que ele tem, o Raízes Hebraicas da Fé, muitos conhecem. Estudava algumas coisinhas só, algumas leituras eu fazia. Não estava empenhado como eu era antes. Quando eu levava esses estudos na congregação que a gente tinha aqui, eu não estava tão empenhado. A gente ainda tentou fazer por vídeo chamada, tudinho, acabou não dando certo. Como são pessoas mais idosas, até hoje tem essa dificuldade da gente ter essas reuniões. A gente faz mais as reuniões nas festividades. Por que eu estou contando isso? Para inspirar vocês a não desmotivarem. Porque eu estava até no meio do ano passado, estava meio para baixo. Até que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acompanha também a gente aí, me convidando para fazer um congresso, a irmã Gleise Machado. E que eu já tinha feito alguns estudos com a irmã Gleise, ela gostava muito da minha abordagem, até do canal que eu postava alguns estudos, né, que é esse princípio e fim. E com o professor Malo também, eu passava alguns estudos no canal dele, no Raízes Hebraicas. Só que eu estava parado realmente. E quando ela me fez esse convite de fazer um congresso lá na comunidade lá que eles têm, em Humildes, na Bahia, eu fiquei relutante. Fiquei pensando, disse, rapaz, seu irmão, depois eu falo com a senhora, eu vejo com a senhora dele se vai dar, se não vai dar. E me veio aquele pensamento, eu não estou capaz, eu não sou capaz de trazer esse estudo, de levar para uma congregação um estudo. E, para minha surpresa, eram três palestrantes que iam ter. Seria eu, o professor Marlon, que eu já conheço de longas datas, inclusive ele, nessa congregação era eu, ele, mais o irmão Pedro Salles, que também tem um canal no YouTube. Éramos nós três aqui na congregação, e ele, literalmente, iria ter mais o professor Marcos Felipe. Eu fiquei pensando, digo, poxa, eu sempre tive o sonho de conhecer o professor Marcos Felipe pessoalmente, e agora eu sou convidado para levar uma mensagem num congresso que eu particularmente não me sinto capaz. Mas veio aquela vontade, meus irmãos. O mover do Eterno literalmente entrou no meu coração, como se dissesse, desperta. E eu que estou te usando para isso aí. Não estou dizendo que o Eterno me disse isso, nem que eu ouvi isso, mas o que veio no meu coração foi isso. E eu me senti renovado. Eu me senti com a vontade de obedecer daquela forma que eu tinha no começo.
de buscar o Eterno com toda a minha força, com todo o meu tempo livre que eu tivesse, eu voltar a estudar bastante, para voltar a ensinar. E na primeira ligação que eu fiz com o professor Marcos Felipe para combinar algumas coisas do congresso, eu aceitei a proposta da irmã Gleise. E na primeira conversa que eu tive com o Marcos Felipe, para acertar algumas coisas, né, o pessoal pediu para que a gente organizasse para não ter temas, os mesmos temas, a gente falar sobre as mesmas coisas. E o Marcos Felipe já disse: olha, meu irmão, gostei muito do seu jeito de falar, aquele jeito dele, né? E eu vou abrir vagas para professores no canal Testival Total. Eu quero que você se inscreva, porque talvez você seja até um dos professores. E eu sentado, eu disse: rapaz, eu não acredito que em uma semana a minha vida mudou. Aí depois de 2 dias teve o convite realmente no canal e eu fui lá e mandei a minha inscrição, né, para o professor, e ele disse: olha, fez uma entrevista comigo, ligou, aí sim fez uma entrevista para o canal Testival Total e me aprovou como professor. Isso, um turbilhão, meus irmãos. Em menos de 15 dias aconteceu tudo isso. Fiz o congresso lá, conheci o professor Marcos Felipe, fizemos o congresso com o professor Marlon. Foi uma benção. Conheci a irmã Tânia Costa, o meu amigo, meu irmão Ronaldo, o Diego também, que ensina lá na congregação do pessoal. Isso renovou a minha vida, me renovou por inteiro, meus irmãos. E eu só tenho a agradecer ao Eterno e essas pessoas que foram usadas por eles para redescobrir o dom que eu tenho de levar essa mensagem adiante. Então, queria deixar meu agradecimento a todas essas pessoas que me ajudaram nesse momento aí, que eu estava meio para baixo, não vou mentir, não era para baixo de obediência ao Eterno, mas achando que estava bom do jeito que estava. E a gente tem que estar sempre nos motivando, nos reanimando. E vocês, todos vocês mesmo, que estão ouvindo aí, vocês são altamente capazes. Vocês podem. Eu digo por mim, porque aos meus olhos, eu sou a pessoa que seria mais improvável de estar nesse momento hoje levando a mensagem da Torá. A minha esposa brinca bastante com isso. E quando alguém pergunta para ela: Fabiana, mas seu marido é uma bênção, ele ensina a palavra de uma forma, né, tal, tal, tal. O que é que você diz sobre isso? Quem não conhece, né, ele pergunta: ele estudava bastante sobre isso? Ah, faz, oxe, meu filho, você não sabe de nada. Parece mentira se você me dissesse há 6 anos atrás que ele estaria ensinando as escrituras para o povo, eu ia rir bastante, porque ele não queria saber de nada de escritura. Nada que fosse relacionado à vontade do Eterno. Bendito seja o Eterno por isso. Então, Deus continua, né? Depois disso, olhei em Apocalipse agora, para finalizarmos, né? Capítulo 15, versículo 5 em diante. E depois disso, olhei o santuário e a tenda do testemunho foi aberta. O santuário ficou cheio da fumaça da Shekinah, da glória do Eterno, de Elohim. Isto é, do seu poder. E ninguém poderia entrar no santuário até que as 7 pragas dos 7 anjos se cumprissem seu propósito. Então, meus irmãos, essas pragas são literalmente derramadas sobre aqueles que não estão sob a vontade do Eterno. Todas essas 7 pragas, né? Se vocês quiserem ter um aprofundamento maior, estudem no canal, tem toda a série sobre o livro de Apocalipse. O santuário celestial está cheio da presença do Eterno. Até que todo o seu propósito aconteça. Lá já está cheio, meu querido. A presença do Eterno nunca deixa esse santuário. Até que Yeshua tome o poder sobre a terra. Quando esse santuário descer dos céus, será justamente no governo do justo. Assim, a conexão com a Torá e os profetas é perfeita. Quando estamos com o nosso coração em fazer a vontade do Eterno, de todo o nosso coração, oferecendo aquilo que temos para que o seu reino seja propagado, a sua presença está zelando por nós em seu santuário. Bendito seja o Eterno, meus irmãos. Enquanto você está aí
usando o mover do Eterno, as suas instruções, andando conforme a sua vontade, o zelo do Eterno está no seu santuário, olhando por todos vocês, meus queridos. Eu quero finalizar com 2 textos em Yohanan, o Evangelho de Yohanan, de João, capítulo 21, versículo 4 em diante, que vai dizer o seguinte: Ao amanhecer, Yeshua estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E disseram: Não, responderam eles. E ele disse-lhe: Lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. O lado direito sempre é a misericórdia, né? Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Yeshua amava disse a Kefa: É o Senhor, é o nosso Adonai. Shimon Kefa, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Continuando. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Yeshua: Traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Kefa entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia e tinha olha o número, irmãos, 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Meus queridos, os Shaliach, os mensageiros, os apóstolos do Messias Yeshua, eles são aqueles que lançaram a rede, meus irmãos. E lançaram a rede e pescaram Betzalel, os artesãos do tabernáculo. Vocês são esses peixes, meus queridos. Vocês são esses artesãos. 153 peixes. 153 é o número do nome de Betzalel. Vocês são esses milagres. Perdão, estava sem a tela aqui. Estava sem a tela, mas apareceu agora. Vocês, meus queridos, são esses milagres. Vocês estavam perdidos no mar. Ninguém sabia como pescar. Vocês, eu, todos os professores aqui do Texto Batatal. E Yeshua instruiu os seus emissários. E ele disse o local certo onde nós estaríamos. É unidos. E ele vai nos tirar desse mar que representam as nações e vai trazer para si. Todos nós reunidos, meus irmãos, fazendo parte desse reino. Todos vocês, sem exceção. 153, meu querido. É o número do nome Betzalel. Aquele que foi responsável, junto com o Oholiab, por construir o Mishkan, por levar adiante a vontade do Eterno. Assim, nós hoje temos essa mesma responsabilidade. Então, queria agradecer a cada um de vocês por mais uma presença, né, ilustre de cada um de vocês aí no chat. Cada um de vocês está de parabéns, né, por estarem acompanhando sempre aí essas porções, sempre estarem buscando essas instruções do Eterno e que vocês possam continuar, meus irmãos. A mensagem que eu tenho para vocês é que cada um de vocês é altamente importante para o reino. Não existe ninguém melhor do que o outro. Não existe ninguém com uma função melhor do que a outra. Cada função é importante. Cada professor desse canal aqui é uma bênção, está pronta para ser usada pelo Eterno. Alguns têm um talento, têm um dom que o Eterno deu maior, outros menor. Mas todos, meus irmãos, estão com a mesma vontade de auxiliar vocês,
de estarmos juntos nesse mesmo corpo. Alguns com a função que aos olhos de muitos é menos favorecida do que a do outro, mas todos com amor e participantes do mesmo corpo. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, meus queridos. Vou deixar vocês aqui com a programação semanal e pronto. Orem pelo nosso irmão, meus queridos. O professor Leniel, nesse momento enfermo, né? Eu tenho até em contato com ele ontem. Nós amamos demais você, meu querido. O Eterno te abençoe, viu? Em tudo dará certo, tá certo? Todo domingo às 17 horas, né? Temos outros professores que estão substituindo, por enquanto, a Maurélio Lineal até a sua plena recuperação. Temos eu que vos fala. Aí todos os programas aí às 19h30, tá certo? No domingo também, o programa Examinando os Profetas. O More Márcio Alencar, com arte escrita. Na segunda. Na terça-feira teremos uma pausa de 15 dias. O professor Marcos Felipe vai selecionar, né, os próximos temas do programa Momento do Hebraico. Às terça-feira vamos ter uma pausa durante 15 dias. Depois ele vai selecionar os temas para que nós possamos escolher. Às quarta-feira, o Moré Jaimson, no programa Atos dos Emissários. Pedacinho da Torá com nosso amigo e irmão, o professor Renato de Prísio, o menino Renato de Prísio, né? Todo Shabat, no Kabbalah de Shabat às 18 horas na sexta-feira, no Shabat às 10 horas e às 16 horas. E também temos a Morá Quer Se Afastar, direto da Noruega, viu? Mande aqui os seus e-mails para ela, para que ela possa recolher aí suas histórias e em breve lançar esse programa aí e contar essas histórias. E todo o Shabat já está a todo vapor. Uma minha porção da Torá, a Moré Kessia, está fazendo um trabalho excepcional. Parabéns, irmã, que o Eterno te abençoe, viu? Um abraço aí para seu esposo, seu filho. E maravilhoso, viu? Então, essa foi a nossa mensagem de hoje. Vou deixar uma musiquinha aí para vocês. Para todos vocês. Vou botar aqui. Lá vai a música. Um abraço, meus queridos. O Eterno abençoe a cada um de vocês, viu? Até a próxima. Shavua Tov. יחננו ויבחנו, יאר פניו איתנו, וידעת בחסדן ככה בכל גוי ישועתך, יודו חכמים אלוהים, יודו חכמים כולם ישמחו, עננו לאומי, כי תשפוט עמי מישור. ולאומים בארץ דנכם,
חכמים כולם ארת נתנה יבולה יבנכנו אלוהים אלוהינו יברכנו אלוהים כי לרעו אותו כל אפסי רץ סלע Parabéns aí ao Raimson e a Silene e a nova que nasceu aí, a Radassa. Meus parabéns, meus irmãos, para todos vocês, viu? Para a Silene, para Raimson, para essa criança, que ela seja iluminada pelo Eterno, abençoada, traga bênçãos, né? Sobre sua casa, e que seja uma luz para esse mundo. Tchau, meus irmãos. Até a próxima, viu? Em mais um programa Examinando os Profetas.